Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo fazendo tudo chegar bacaninha para você, você que nos prestigia em casa, você que nos prestigia no trânsito, você que nos prestigia também pela internet, você que pode nos estar ouvindo de várias formas. Então, um grande e fraterno abraço para vocês, em conexão com todos vocês que estão aqui conosco no programa Caminhos da Consciência. Paulo está filmando e postando no Facebook, não, no YouTube. No Facebook a gente posta também, né, Paulo? Inclusive, se alguém quiser adicionar a gente está ali, a gente posta. Né? Como eu digo lá, o Facebook é uma forma de escancarar, apesar que tem muita gente que eu conheço, que eu vejo as pessoas postando algumas coisas ali, aí eu falo, nossa senhora, mas isso não tem nada a ver com a pessoa. Mas a pessoa coloca ali, ela vive aquela realidade, aquele mundinho. Na realidade, na medida da nossa possibilidade, a gente coloca o que realmente somos ali. Então, se você me adicionar no Facebook, eu tenho um perfil que já está lotado, tem o perfil 2 ali, o Paulo Viana está ali, você está como Paulo Eduardo Viana, né? Pode te adicionar também na boa ali, né, Paulo? O Paulo adiciona todo mundo, o Evaldo não está, o Evaldo não curte Facebook, ele não está ali, mas se você quiser adicionar a gente, seja bem-vindo. Ali a gente, na medida do possível, eu coloco às vezes um pensamento ou outro, a gente coloca fragmentos de atividades, os programas da Rádio Mundial na íntegra, a gente coloca ali os 25 minutos que temos aqui, e ali a gente fica compartilhando, né? Apesar que, eu queria deixar bem claro uma coisa, muita gente que me adiciona ali no Facebook, me escreve procurando autoajuda, querendo que eu faça análises astrológicas, etc. Eu gostaria que vocês, queridos ouvintes, compreendessem o seguinte: coração, amo todos vocês, mas eu não trabalho mais com isso, eu não faço atendimentos, eu procuro dar minhas aulas, é a forma como eu ganho a minha vida. Então eu dou minhas aulas de astrologia, de tarô, de cabalá, de radiestesia, são assuntos, né, consciências que eu adoro estudar, desenvolver, eu acredito nelas. E fora isso existe o Newton Schultz, que tem o caminho dele, o caminho filosófico dele, que eu sou membro da Eubiose há aproximadamente 15 anos, ali eu faço o meu desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas misturam as coisas, pensam que os meus cursos estão ligados à espiritualidade, ou seja, eu quero fazer a eubiose, então eu vou fazer astrologia com Newton Schultz. Está tudo errado. E isso, infelizmente, acaba originando algumas distorções. Algumas pessoas veem as confusões que, por favor, não considere como uma crítica negativa. Isso é uma crítica no sentido de tentar deixar a verdade aqui colocada para vocês que nos prestigiam aqui no programa Caminhos da Consciência. Então existe o meu caminho profissional, que eu vivo disso, e às vezes, como eu trabalho com palestras, eu dou aulas, muitas vezes eu cito o meu mestre, meu professor Henrique José de Souza, cito sim, por mais que pessoas não gostem. Então ali eu cito o nome dele, falo e sempre vou falar até que, de repente, eu veja que não é mais o momento de eu falar disso, ou sei lá o quê. Então nós temos que entender, Newton Schultz, ele possui dois caminhos. Ele possui o caminho profissional dele, né, onde ele dá aulas de tarô, astrologia, cabala, radiestesia, e existe o caminho dele da eubiose. Então eu peço que vocês não façam confusões, né? Tanto é que aqui no programa da Rádio Mundial eu tento trabalhar eubiose com vocês, eu procuro trazer a luz desse caminho para você, independente da sua profissão. Seja o que você for, seja médico, engenheiro, escriturário, motoboy, vigilante, não sei, a diversidade de profissões que estejam aí. Se você procura um caminho legal, procura um caminho bacana, que é um caminho que vai te conectar com uma verdade, com um manancial de conhecimento que é trabalhado há milhares de anos, que a eubiose hoje, sim, aqui no Brasil, ela representa a síntese de tudo isso, fechando um ciclo, potencializando a chegada de um Buda integral. Esse Buda integral é um Buda que vem a regimentar todo o trabalho de todos esses grandes seres, que no budismo ele é chamado de Maitreya Buda, no hinduísmo ele é chamado da 10ª reencarnação de Vishnu. Então seria esse Buda do futuro, esse Buda que vem a regimentar todas essas religiões, formando uma frente espiritualista única, um padrão monetário único, onde seja todo o processo de fraternidade real, ele esteja
seja na prática nossa do dia a dia. Então, independente da sua profissão, assim como eu faço, eu encontrei o meu caminho, o meu desenvolvimento ali na Sociedade Brasileira de Obiose. Então ali, você pegando todo aquele manancial, daquele conhecimento fantástico que está ali, quando você entra nesse colégio iniciático, é assim que ele é chamado, ali você vai cursar os graus, ali você vai ter condições do quê? De começar a compreender toda a evolução cósmica, toda a evolução humana, a evolução cósmica que nós chamamos de cosmogênese, a evolução humana, antropogênese. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Esse é um dos 7 princípios herméticos que está no livro Kybalion ou Kybalion, que você também pode baixar gratuitamente na internet, é só procurar. Então eu procuro fazer isso. Então sempre o que eu trago como reflexões aqui para vocês, com todo o meu coração, com a possibilidade, é para que vocês despertem para um caminho que, independente de dogmas de religiões, traga para você a libertação. E você coloque isso diariamente na sua vida. Coloque isso no seu trabalho, coloque isso na sua família, coloque isso nos seus estudos e, por fim, na sua filosofia de vida. Então é isso que eu procuro trazer para vocês aqui, queridos ouvintes. Vamos trocar uma ideia hoje sobre os 3 corpos do ser humano e como eles funcionam. Que, na verdade, nós temos que entender que o ser humano traz interligado 3 consciências principais, que essas 3 consciências, elas só funcionam e só convergem para uma real evolução ou uma real clareza para o ser humano quando elas estão harmonizadas em equilíbrio. Quer ver como não é difícil compreender isso? O ser humano, ele traz uma consciência física, que representa esse estado de vigília que você está nesse momento com os seus sentidos. Você está aí, você está fazendo, independente do que você estiver fazendo. Você está dirigindo o seu carro, você está na escola, você está na sua casa, você está nos seus afazeres, você está utilizando a sua consciência física. Isso seria o nosso estado de vigília. Então seria como você projeta os seus sentidos e toda a sua forma de ser no que você está fazendo. Então isso é a consciência física. E ela é locomovida e ela possui uma interligação com o corpo anímico do ser humano. Esse seria o corpo intermediário. Seria um corpo um pouco mais sutil do que o nosso corpo físico. Esse corpo anímico que representa a nossa alma está ligado ao quê? Aos nossos sentimentos, às nossas percepções emocionais, às nossas percepções mentais. Então é fácil você entender esse segundo corpo que todo ser humano tem. Todos nós estamos no nosso estado de consciência físico, que representa a nossa vigília. Então tem gente que está estudando, tem gente que está fazendo comida, tem gente que está dirigindo, tem gente que está navegando na internet, mas cada um processa o que está fazendo com os seus valores de alma, que é o quê? O que você traz de conteúdo emocional e conteúdo mental. Então aí que existe a diferença dos seres humanos. Cada um está fazendo uma coisa especificamente, mas cada um faz de acordo com o seu grau de consciência. Então você pode ter 2 pessoas fazendo a mesma coisa, mas a forma como elas fazem é diferente. Por quê? Porque cada um tem uma forma emocional e uma forma mental, como elabora os seus pensamentos, de fazer e realizar. Isso é a alma. Agora vem o terceiro corpo, que poucos sentem e poucos entram em sintonia com ele. Que corpo é esse? O corpo espiritual, que nós chamamos de corpo causal. Que muitas pessoas só têm condições de vislumbrar um pouco dessa consciência quando tem a sua segunda morte. Olha onde nós entramos no programa agora. Por que na sua segunda morte? Porque o ser humano, na verdade, ele possui 3 mortes. A primeira morte é essa morte desse estado de vigília que eu acabei de falar. Porque se o ser humano morreu, ele morreu fisicamente, ele morreu com o seu corpo, que todo mundo consegue observar essa morte, você está olhando o quê? Um corpo que está inerte. Ele não está mais no sentido de vigília físico, compactuando com as realidades materiais e físicas que temos. O seu corpo está inerte. Mas o que se libertou ali? O seu corpo anímico. Então a sua alma, que está ligada aos seus sentimentos e pensamentos, se liberta. Então, por isso que a morte nunca deve ser considerada uma solução.
Por isso que o suicídio é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer em estado de vigília. Por quê? Porque ele tira o seu próprio direito de evoluir. E quando ele se suicidar, ele não resolveu nada. Por quê? Porque ele vai se defrontar com o seu corpo anímico, que é a sua alma, os seus pensamentos e sentimentos, com o seu próprio suicídio nessas dimensões pesadíssimas do mundo astral. Então essa primeira morte que ocorre para o corpo físico vai fazer com que o seu corpo anímico se liberte. Você quer um livro bacana para que você leia? O título dele já diz sobre tudo que ele vai tratar. O nome do livro se chama O Livro que Mata a Morte. É o livro do polígrafo espanhol, que foi amigo íntimo do professor Henrique José de Souza Delbiose, Mário Rosso de Luna. Esse ser fantástico, de uma consciência linda, maravilhosa. Eu tenho diversos livros dele. Ele escreveu esse, O Livro que Mata a Morte. Por quê? Porque a morte é a última coisa que a gente tem que ter medo. Você só tem que ter medo do que você vai encontrar do outro lado, de acordo com o que você produziu em vida. É aí que a gente conversou no programa anterior, do sábado passado, sobre os egrégoras, né? Se você não escutou esse programa, não assistiu, procura no YouTube o programa do dia 7 de dezembro, ou se não, entra no podcast da Rádio Mundial, no site aqui da rádio, procura ali meu nome, eu sou o 49º comunicador, vê ali. Então você vai se defrontar com o egrégora que você está conectado. Aí que você começa a entender esses vários livros que contam de vidas pós-morte. Então o que acontece? Se você pegar os budistas, o que eles vão encontrar depois dessa primeira morte deles? Eles vão se encontrar com todo o universo do budismo, o qual eles estavam, e continuam imersos após essa primeira morte. A mesma coisa para os teósofos, para os espíritas, para os eubiotas, para os maçons. Você vai se defrontar com o egrégora que você estava sintonizado, que é uma forma, pensamento, sentimento e também física que foi alimentada por você durante a vida, que você tem que se defrontar. É aí que ocorre a segunda morte, para você entender o que são as realidades espirituais. Então, quando você vai para esse lugar, após a sua primeira morte, que são as dimensões astrais, e também um pouquinho das dimensões mentais, você vai ter que desmanchar esse corpo através da sua consciência. E quando você desmancha o seu corpo anímico, que é a sua alma, o que você tem condições de fazer? Você entra no seu corpo causal. O corpo que nunca necessita de descanso. Dizem os livros da iniciação que o nosso corpo físico, o nosso corpo de vigília, necessita de 8 horas de descanso. A nossa alma, 2 horinhas de descanso já é o suficiente para estar restabelecida. Daí que muitas vezes alguns soninhos de alguns minutos resolvem algumas coisas. E por fim, a nosso corpo espiritual, alguns instantes imersos nessa realidade do mundo causal, já é suficiente para entrarmos em sintonia com ele. Então, aí que entra a segunda morte que eu estava falando no programa. Você retorna, você falece, o seu corpo físico, sua alma se liberta, e quando você falecer ali, que você vai ter essa outra morte, que representa você viver tudo o que você cultuou e tudo o que é por direito você receber ali, você morre e você vai para as dimensões espirituais. Então ali você entra em conexão com o seu terceiro corpo, ou o primeiro, não importa a ordem, que representa as realidades espirituais, e dali o que ocorre? Você retorna, de acordo com as suas necessidades evolutivas, você reencarna. Aí que existe um mistério que nós chamamos na iniciação da eubiose, e também da teosofia, que isso não é só da eubiose, dos 3 átomos primordiais. Então você possui um átomo físico, que ele é preservado pelas hierarquias, que ele vai servir de esteio e processo para toda a sua realidade reencarnatória. Então você tem um átomo espiritual ou causal, que representa tudo que vai ficar gravado desse processo de talvez esses grandes instantes ou desses pequenos instantes que você vai entrar em sintonia com esse corpo causal. Depois você entra em sintonia com um átomo mais denso, que é o seu átomo anímico, que ali você vai se defrontar com algumas coisinhas que você precisa resolver ainda. Isso nós chamamos de nidanas, que são algumas coisinhas que virão
conosco para nós resolvermos, assim como também os nossos seeds, que representam as nossas potencialidades positivas, e por fim o nosso átomo físico, que esse átomo físico vai favorecer o quê? O seu processo reencarnatório para que você gere um corpo físico. Então, quando nós falamos nessa segunda morte, nós estamos falando de uma coisa que todo ser humano vai ter que passar. Então não tem que ter medo da morte, tenha medo do que você faz em vida, porque depois da sua primeira morte, que é a única que a gente conhece, que a gente tem consciência plena, é o que você vai se defrontar depois que você falecer aqui. Agora fica uma dica. O ser humano, conforme ele vai evoluindo, com o seu corpo físico, com a sua vigília, ele vai entrando em sintonia mais direta com a sua alma, com o seu corpo anímico, ele começa a vigiar os seus sentidos, ele procura potencializar e resolver todas as realidades que não estão bem resolvidas dentro de si, que ele percebe, que ele enxerga os seus próprios defeitos, em vez de ficar acusando o defeito dos outros. Isso é uma coisa terrível que normalmente nós fazemos. A gente esconde os nossos defeitos debaixo do tapete e adora ver os defeitos descobertos dos outros. Então, quando a gente começa a aperfeiçoar a nossa alma, começa a colocar conhecimentos verdadeiros dentro de nós, nós começamos a aperfeiçoar esse filtro que representa a nossa alma, que é onde está o verdadeiro preceito da alquimia, de transformar a pedra bruta, que é a alma imperfeita, necessitando de correções através do nosso próprio estado de consciência, para nós acessarmos a luz espiritual. Então isso pode acontecer em vida, não é necessário as mortes que eu narrei no início do programa, que é a morte da alma depois da física, e por fim, por que não, vamos dizer assim, para ficar o conceito passado, uma morte espiritual, para você voltar no processo de reencarnação. Então a alma é o processo ou filtro que está no meio entre a nossa realidade do corpo de vigília, ou corpo físico, e a luz espiritual. Então, conforme você vai sutilizando cada vez mais a sua consciência, quando você vai deixando a sua alma mais sutilizada, a sua alma moldada de preceitos emocionais e mentais, puros, castos, divinos, conectados com os preceitos e os ensinamentos de todos os grandes seres que já se manifestaram para a humanidade, citando exemplos, Krishna, Buda, Moisés, Cristo, Saint Germain, todos esses seres, Helena Petrovna Blavatsky, Mário Rosso de Luna, o Henrique José de Souza, o meu mestre, o nosso professor brasileiro. Então, quando a gente começa a colocar esses valores na nossa alma, ela começa a deixar as realidades do espírito impactar o nosso corpo de vigília, ou o nosso corpo físico, de uma forma mais direta. O que está surgindo? Está surgindo o iniciado. Está surgindo aquele que no futuro pode se tornar um adepto. Um adepto representa uma consciência muito mais elevada hierarquicamente do que o próprio iniciado que se encontra ali. Então, quando nós estamos falando desse processo alquímico, desse burilar da alma, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de seres, que somos todos nós, que através da possibilidade de conhecimento, através da possibilidade de todo esse manancial cósmico que é jorrado através das hierarquias espiritualmente como uma imensa luz, que elas possam começar a chegar e impactar a nossa consciência física. Então, como você deve pensar nisso? Vamos trazer uma reflexão simples para que exista uma compreensão disso que nós estamos conversando. Imaginem os anjos, imaginem Deus, imaginem as hierarquias como uma imensa luz, como se fosse um holofote tremendo que está sendo projetado das dimensões espirituais para nós aqui no mundo físico. Mas cada um de nós, através dos padrões de alma, que representam os nossos sentidos, o nosso pensar, o nosso sentir, cada um tem o seu próprio escudo. Então aquele que está cheio de realidades densas, que está totalmente conectados a egrégoras
que não trazem consciência, que estão, de repente, puramente materializados, que estão envolvidos por esse jogo horroroso evolutivo, que quer que nós sejamos seres humanos condicionados e não acordemos para a verdade. O que acontece? Essa luz não chega, porque existem determinadas consciências densas demais que envolvem o nosso estado de vigília físico. Então são as pessoas extremamente materializadas, as pessoas que não querem enxergar essa luz. Então essa luz, para ela chegar em nós, depende de quem? De nós mesmos. Já as pessoas que estão conectadas em ideais de fraternidade, amor, amizade, no sentido evolutivo coletivo de que todos nós estamos juntos. Não adianta nós ficarmos guardando dinheiro no banco se nós temos crianças passando fome na rua. Então, quando a gente começar a ver todo o sentido coletivo que envolve o ser humano, ou uma unidade, aí que vem a palavra humanidade, esse filtro que é nossa alma vai ficar mais sutil. E o que vai acontecer? Nós vamos receber um impacto direto dessa luz. Então aí o ser humano, ele vai começar a entrar nesse processo que hoje nós chamamos de iluminação, e isso será um processo coletivo, e devagarzinho existirá o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados. Todos nós vamos estar conectados a essa fonte, e um mundo mais fraterno, um mundo mais igualitário vai surgir. Mas para isso é necessário burilar o caráter, a moral, os costumes, todas essas realidades que estão dentro de nós. Aí essa luz, que tanto falamos de anjos, de hierarquias e de deuses, elas vão se projetar não só na palavra humana, mas vão se projetar através de atos e realizações que todos nós teremos condições de fazer. Essa luz irá bater no coração de cada um de nós. E o nosso coração, que é o nosso chakra cardíaco, vai se inundar de luz. Então o amor, sabedoria, o raio místico que cria todos os grandes seres, todos os avataras e todos os manus, irá brilhar no coração de cada um de nós. E essa luz irá se elevar, passará pelo quinto princípio, que é o nosso chakra laríngeo, e começará a bater na nossa cabeça com um verdadeiro sentido de consciência. Então as glândulas pituitária, chamada de hipófise na ciência, e a glândula pineal, conhecida como epífise na ciência, irão começar a pulsar dentro da cabeça de cada um de nós. Então todo aquele desenho que nós vemos como realidades que estão presentes na mente dos seres iluminados, a coroa iluminada de Buda, dos anjos e de todos os mestres estará presente dentro de cada um de nós. E com isso, o coração pulsando junto com a mente fará de todos nós uma humanidade maravilhosa e perfeita, porque é isso que os deuses e todos os seres estão querendo de nós. Queridos ouvintes, vocês que entraram em sintonia com o que eu falei aqui, se algo bateu com uma verdade ou algo que pelo menos você está questionando, eu tenho um caminho para você. Você pode fazer parte da Sociedade Brasileira de Obiose, aonde você estiver no planeta. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Aonde você estiver no planeta, você pode fazer a iniciação de Obiose por correspondência. E por várias partes do planeta, e principalmente aqui no Brasil, nós temos vários departamentos que você pode fazer isso presencialmente. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que me prestigiou ou que nos prestigiou, porque estamos todos juntos nesse barco. Evaldo, Paulo, agradeço vocês. Que o Budas da Era de Aquário estejam presentes em nós, no Brasil e no mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.